Bora falar de Monjaro, como prometido para vocês, último episódio da semana do tratamento da obesidade. E hoje nós vamos falar do Monjaro, ou Tirzepatida, como quiserem chamar. Vamos falar aqui o que faz no organismo e como você vai conciliar os seus treinos com o uso desse fármaco, tendo em vista que existem algumas particularidades que só quem está no contexto prático consegue perceber. Então, já sabe, segue o nosso ritual. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, vambora pra cima. A Tirzepatida ou Monjaro é um agonista duplo de dois receptores, o GIP e o GLP-1. GIP significa polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, não complicado, né? E o GLP-1 é o peptídeo semelhante ao glucagon 1. O que a Tirzepatida faz no organismo? A Tirzepatida age diminuindo a velocidade de esvaziamento gástrico, diminui a velocidade da sua digestão. Logo, você fica por mais tempo com o estômago cheio. E isso é vantajoso para o emagrecimento. Por quê? Lembra que a gente já discutiu aqui sobre a ação da grelina? O que a grelina faz? É um hormônio que estimula a fome. Quando a grelina é secretada pelo estômago? Quando o estômago está vazio. Olha que interessante. Se o estômago demora mais a esvaziar, vai demorar mais a liberar grelina. Menos fome a pessoa sente. Se a pessoa sente menos fome, o que ela vai fazer? Ela vai comer menos. Se ela come menos, ela vai emagrecer. Ela vai diminuindo gordura corporal. Se diminui gordura corporal, também diminui a produção de leptina. Diminuindo a produção de leptina, vai reduzindo também a resistência à ação da leptina que a pessoa obesa tem. Se diminui a resistência à ação da leptina, a leptina então estimula mais saciedade. Vejam que interessante. A Tirzepatida vai ajudar uma pessoa a perder entre 15 a 20, 22% de peso corporal. Isso significa que uma pessoa que pesa 100 quilos e começa a fazer uso da Tirzepatida consegue perder ali entre seus 15 a 20 quilos. Isso independente de fazer o exercício. Só porque a pessoa passa a comer menos, tendo em vista que ela vai ter menos fome. Mecanismos fisiológicos que são bem interessantes da gente observar: diminuição da resistência à ação da insulina, aumento da sensibilidade periférica à insulina. Algumas repercussões cardiovasculares também são observadas com o uso da Tirzepatida, como redução da resistência vascular periférica. E eu já falei para vocês que a resistência vascular periférica faz com que haja aumento da pressão arterial, então vai haver também diminuição dessa pressão arterial. Só que a Tirzepatida ela também causa efeitos colaterais, então já foi observado que algumas pessoas podem sofrer com náusea, com diarreia, outras vão sofrer constipação, ficam com o intestino preso, algumas pessoas vão sofrer uma fraqueza extrema, um desânimo. A gente precisa, de certa forma, minimizar esses efeitos colaterais da Tirzepatida. Grande parte das pessoas que sofrem com esses efeitos colaterais são aquelas pessoas que estão comendo menos, mas não estão comendo melhor. Como assim? São as pessoas que foram muito à dieta, continuam ingerindo fast food, continuam ingerindo bebida alcoólica, saem para jantar todo final de semana, aí vão comer comidas mais calóricas, tudo isso. Então isso aí vai atrapalhar um pouquinho o efeito da Tirzepatida e vai potencializar os efeitos colaterais. Em relação ao treinamento, como é que a gente faz então? Eu sei que quando a pessoa usa a Tirzepatida, ela vai diminuir a ingestão calórica dela. E essa diminuição pode trazer repercussões que não são aquelas que a gente quer, como por exemplo, diminuição da força. Eu já observei perdas de força entre 10 a 15% em uma pessoa. Essa diminuição da força eu tenho que compensar com o meu treino. Se a pessoa perde muita força, o que eu vou ter que fazer? Diminuir a intensidade do treino. Diminui também a resistência muscular dessa pessoa e aumenta o tempo de recuperação, porque essa pessoa se sente mais cansada entre as séries. Então eu preciso aumentar os meus intervalos, diminuir a minha intensidade, pelo menos nas primeiras semanas de uso em cada dosagem. Com 2,5%, por exemplo, eu já tive cliente que ficou mais de uma semana treinando com uma carga mais leve com intervalo maior, até que a gente conseguiu reverter esse quadro. Com 5 miligramas por semana, aconteceu a mesma coisa com o mesmo cliente, ou seja, ele teve uma queda de rendimento. Só que normalmente se usa
2,5 por 4 semanas, 5 se usa por um pouco mais de tempo, mas usando esses 2,5 por 4 semanas, foram praticamente 2 semanas com uma intensidade mais baixa em intervalos maiores, até que a gente foi aumentando essas intensidades gradativamente e diminuindo esse tempo de intervalo até voltar ao que era antes. Subiu para 5, aconteceu a mesma coisa. Perda de força, ou seja, diminuição da intensidade do treino e aumento do tempo de recuperação. Acontece que, após 2 semanas, a gente conseguiu novamente progredir com as cargas, e essa é uma recomendação que eu faço para você. Manipule as cargas de treino, o intervalo de treino, de acordo com cada caso. Isso é muito clínico. Então, de acordo com a individualidade de cada efeito colateral. Mas, em hipótese alguma, a pessoa que está fazendo uso de tirzepatida pode ficar sem realizar treino de força. Por quê? Porque o treino de força vai ajudar a preservar a massa magra. As evidências mostram que uma parte do peso perdido com o uso da tirzepatida é de massa magra, de músculo. E a perda de peso de massa magra não é interessante, uma vez que essa perda de peso pode dificultar ainda mais a manutenção do peso de gordura perdido após o uso da tirzepatida, quando a pessoa para de usar a tirzepatida. As pesquisas já nos mostraram um percentual grande de pessoas que fazem uso da tirzepatida recuperam o peso após pararem de usar. Isso acontece por quê? Porque a pessoa não mudou os hábitos. Então, uma das mudanças de hábito que o uso da tirzepatida ou o tratamento da obesidade requer é a prática de exercícios físicos regulares. E neste caso, o treino de força ele é fundamental. O treino cardiorrespiratório ele vai fazer parte desse planejamento, até para potencializar a diminuição da resistência à insulina, as melhorias cardiovasculares e todos esses efeitos metabólicos. O treino cardiorrespiratório ele vai ajudar, mas o de força ele é fundamental para a preservação da massa magra. Você já sabe, uma pessoa que vai fazer uso de tirzepatida, ela vai ter redução de força, vai ter redução de resistência, vai sofrer com desânimo, vai se sentir mais cansada. E como é que eu vou manipular as variáveis do treinamento? Eu vou precisar diminuir a intensidade, aumentar o intervalo, depois eu reorganizo esse treinamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você deixe a sua curtida, que você se inscreva no canal, ative as notificações. Um grande abraço.